Como desenvolver a disciplina? Como se tornar uma pessoa mais disciplinada? É algo fácil? É difícil? Mas antes de responder isso, eu quero falar sobre uma outra questão. Quero fazer a seguinte pergunta: para que se tornar uma pessoa disciplinada? Será que vale a pena? Vamos primeiro tentar entender o que é disciplina, ou o que eu entendo por disciplina. A disciplina na vida pode atrapalhar o ser humano, dependendo da forma como ele a compreende, como ele a desenvolve e coloca em prática na sua vida. Uma disciplina apenas mental, sem a participação do espírito, se torna uma imposição, um torniquete que estrangula a espontaneidade e o fluxo interior da vida. Então, antes de se tornar uma pessoa disciplinada, o ser humano precisa ser natural, precisa desenvolver a sua naturalidade, a sua fluidez espiritual. Em vez de querer ser uma pessoa disciplinada, é melhor ser alguém que flui, porque alguém que flui alcança o equilíbrio emocional. E quem tem o equilíbrio emocional, quem é equilibrado emocionalmente, ele alcança uma disciplina natural, ele se torna disciplinado naturalmente sem forçar a barra. Então, cuidamos para não confundir isso, essa disciplina que é resultado do equilíbrio emocional que surge naturalmente. O ser humano passa a ter um foco porque ele se conhece, ele consegue executar as funções em sua vida de forma competente, porque dispõe de um alicerce que é o equilíbrio emocional, e daí as coisas fluem e acontecem. E isso é diferente daquela imposição mental do sujeito que não se conhece, que é indisciplinado, mas que quer ser disciplinado, e daí ele vai lá e compra uma receita pronta. Coloca isso dentro da sua mente e se força a ser desta maneira, dentro de um determinado estereótipo de disciplina. Isso estrangula, isso mata a vida interior. Isso literalmente soterra a criatividade, a inspiração, a intuição. O ser humano se torna estéril desta forma. O que ele pode produzir em termos de beleza, de criatividade, de arte, de espontaneidade, de naturalidade, de competência, se ele literalmente estrangula o seu espírito com uma disciplina importada, com um modelo de disciplina que é literalmente catado fora dele. O ser humano não pode adotar um modelo de disciplina catando-o fora de si. A disciplina precisa ser uma coisa fluida. Coloco disciplina entre aspas, Eu preferiria o termo naturalidade. Em vez de ser disciplinado, que o ser humano se torne natural, intuitivo, espontâneo, que ele se capacite a fluir naturalmente. É como um rio. Um rio não é disciplinado. Um rio ele segue o seu fluxo natural. Quando o ser humano busca disciplinar um rio, construindo um leito alternativo, reto, buscando economizar distâncias, o que acontece? O ser humano mata esse rio. Ele retira a vida existente nele. A beleza de um rio está nas suas curvas, na sua sinuosidade, na sua mata ciliar natural. Nisso está a beleza. E nisso o fluxo de água ele se funde com a natureza ao entorno. E surge
um verdadeiro frescor que, digamos assim, refrigera as pessoas que contemplam esse rio, porque há vida nele, há vida nele. E assim nós temos que ser naturais, sem impormos uma disciplina forçada de fora para dentro, porque isso apenas prejudica. Eu sei que muitas pessoas são indisciplinadas e assumem isso, e é uma virtude, e gostariam de ter uma certa retidão na vida, uma regularidade, mas não confundamos a retidão e a regularidade com uma disciplina artificial. Se queremos uma retidão, uma regularidade, uma constância, uma solidez, nós precisamos nos conhecer. Precisamos identificar nossas reais e verdadeiras aptidões para que possamos fluir e confiar no próprio taco. Muitas vezes, ou na maior parte das vezes, ou quem sabe em todas as vezes, aquela pessoa que se impõe uma disciplina, matando a sua espontaneidade interior, por fim não tem autoconfiança, não confia em si, não confia no próprio taco, se torna, digamos assim, instável, né? A estabilidade, a constância, a regularidade, o equilíbrio, tudo isso não está numa disciplina artificial, mas sim na espontaneidade daquele que vive espontaneamente, que está no agora, que sabe e tem certeza e tem convicção que a sua intuição em cada momento vai lhe mostrar o caminho certo, porque isso é fluido. Isso não é uma coisa que pode ser disciplinada, enquadrada, chumbada, concretada. Isso é uma coisa que tem que fluir. E o ser humano que ele trabalha, ou melhor, deixa isso fluir de dentro para fora, ele desenvolve uma sensibilidade. Sensibilidade é essa que em cada momento faz com que ele consiga captar as coisas. E isso não é disciplina, isso é fluidez. Só que essa fluidez torna o ser humano equilibrado, regular, sensato, faz com que ele disponha assim de um equilíbrio que é como se fosse uma disciplina sem disciplina. É a naturalidade. É quando o ser humano sabe o que ele precisa fazer em cada momento. Não de antemão, já enrijecendo o rumo das coisas, já enquadrando tudo. Não, não. A verdadeira autoconfiança está naquela convicção de que na hora certa vai surgir a resposta, a indicação, a orientação. Quem desenvolve isso, caros amigos, ele vai ser equilibrado e vai ter na sua vida uma disciplina, digamos assim, a disciplina da constância, a disciplina da autoconfiança, daquele que pode confiar no próprio taco, porque na hora H as coisas vão funcionar e dar certo. E se não funcionam e dão certo, é porque tem de ser assim. Muitas vezes na vida acontecem coisas desfavoráveis, mas precisamos experimentar isso e precisamos realmente estar prontos para lidar com isso. Então é assim. Se tudo desse exatamente, ou tudo ocorresse exatamente conforme gostaríamos, ou planejamos, nós de certa forma condicionaríamos o nosso desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento espiritual, ele se dá porque existe uma certa incerteza na vida. Se tudo fosse certo já, se tudo já viesse pronto e acabado, nós próprios não nos desenvolveríamos.
É na capacidade de lidar com o inesperado que o ser humano vai se desenvolvendo. Olhem só, é na capacidade de lidar com o inesperado que o ser humano vai se desenvolvendo, que ele vai trabalhando as suas aptidões, que ele vai descobrindo os seus limites por um lado e por outro lado a capacidade de superação. E se o ser humano adota uma disciplina rígida em sua vida, ele se tolda a si mesmo, ele se bloqueia. Então, uma disciplina importada artificialmente e copiada cegamente de alguém, ela vai bloquear o ser humano. Não estou dizendo para você ser um indisciplinado e viver ao léu, à toa. Não é nada disso. Estou dizendo que o autoconhecimento leva o ser humano a um equilíbrio emocional. E esse equilíbrio emocional faz com que o indivíduo desfrute de uma constância, de uma regularidade em suas ações. E isso é como se fosse uma disciplina, mas uma disciplina natural. É a espontaneidade, é a fluidez, que quando alcançada, permite ao ser humano caminhar com uma certa leveza. E quem caminha com uma certa leveza se equilibra. E quem se equilibra dispõe de uma disciplina natural que o próprio indivíduo vai desenvolvendo do seu jeito, sem disciplinar e atrofiar a sua naturalidade e espontaneidade. Nisso está o pulo do gato. É o pulo do gato, literalmente. O problema é que na questão da espiritualidade, a maior parte das pessoas, por comodismo, quer uma receita pronta, mas na espiritualidade é preciso se experimentar a si mesmo. É preciso correr riscos. É assim. Em alguns momentos da minha vida eu precisei errar, precisei fazer coisas erradas, precisei amargar momentos ruins, precisei passar por coisas que fizeram de mim o que eu sou. E se no passado eu tivesse adotado uma disciplina rígida na vida, dogmas, eu não seria o que eu sou hoje. Eu teria colocado viseiras de cavalo em mim. Eu estaria lá no passado ainda. Eu não estaria aqui agora em espírito. Eu estaria aqui agora de corpo, mas não de espírito tendo para dizer o que eu estou dizendo, porque isso é resultado da minha própria mutação pessoal, dessa metamorfose na qual eu vivo. Desde ali dos 13, 14 anos, desde ali dos 13, 14 anos, despertou uma coisa dentro de mim e eu me senti um estranho no ninho, e eu experimentei inúmeros caminhos e eu me desajustei em relação a dogmas, disciplinas formais, condicionamentos, e fui trilhando o meu próprio caminho. Não adotei um método, uma disciplina, um encaminhamento pronto. Eu fui me experimentando. E com o passar do tempo, fui alcançando uma regularidade, uma estabilidade, um equilíbrio, que é como uma disciplina natural, a qual o ser humano não precisa, digamos assim, colocar em si a força. A disciplina não pode ser uma camisa de força. Se a disciplina for uma camisa de força, ela vai literalmente amarrar o indivíduo e ele não vai se desenvolver mais. Pode até praticar uma disciplina artificial, pode ser disciplinado artificialmente, mas não terá vida em si. Não terá vida em si. Então, é assim. Precisamos de uma constância, de um equilíbrio, mas isso precisa surgir naturalmente. E isso surge naturalmente onde o ser humano vai se experimentando, vai se descobrindo, vai se autoconhecendo, vai ouvindo a sua intuição,
promovendo escolhas na vida, vivendo e aprendendo, porque esse é o caminho. Não existe outro caminho. Aquele que quer adotar receitas prontas, aquele que quer dogmas, aquele que se submete simplesmente a disciplinas compradas e impostas de fora para dentro, ele se bloqueia. E através desse bloqueio mental que bloqueia o espírito, o ser humano não flui, não se desenvolve e busca inutilmente disciplinar-se. Para quê? Para que disciplinar-se? Para quê? Basta apenas ser natural, desenvolver-se espiritualmente, alcançar a estabilidade, viver e aprender e dar continuidade e viver nessa metamorfose constante que faz com que o ser humano a cada instante renasça de dentro para fora, buscando uma ligação cada vez maior com a luz espiritual que aí está ofertando aos seres humanos o alimento espiritual. O alimento espiritual que nutre o espírito. E um espírito nutrido, um espírito desenvolvido, faz um uso correto da mente. Sem precisar autodisciplinar-se artificialmente, forçadamente e sufocar a sua vida interior. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!